Pessoal, vamos agora a uma parte aí que vai um pouquinho avançando, né, nas arquiteturas de redes neurais convolucionais. É, a gente viu aí os componentes, né, convolução, a gente viu o pooling, a gente montou uma rede na mão, né, inclusive muito parecida com essa que eu estou exibindo aqui na tela para vocês, tá? É, que acho que é o amado de convolução 5x5, aqui foi o max pooling em vez do average pooling, né? Enfim, bastante parecido. Depois mais uma convolução de 5x5, depois um outro average pooling 2x2. Então, trocando o average pooling pelo max pooling, as imagens eram 32x32 também, trocando, que eu coloquei uma camadona de 1028 neurônios, né? Uma camada só. Aqui eu tenho duas camadinhas, tá? Ficou muito parecido com essa arquitetura de rede neural aqui, tá? Essa arquitetura que eu estou mostrando para vocês na tela, com essa sequência de convolução 5x5, average pooling, convolução 5x5, average pooling, é conhecida como LeNet, tá? E ela foi proposta lá em 1998, tá? Vale ressaltar que existem já artigos com essa arquitetura de rede neural convolucional na década de 80, tá? Mas só com o avanço aí do poder computacional foi que de fato essas arquiteturas elas começaram a ser mais utilizadas e a se desenvolver e a ter mais arquiteturas em cima, né, mais arquiteturas no sentido de colocando mais camadas, mais componentes, que aumenta o consumo de memória, aumenta o processamento, mas isso acabou se tornando possível pelo aumento do poder computacional, pelo desenvolvimento de GPUs mais potentes, no caso das CNNs, então elas foram avançando ao longo do tempo, mas a primeira proposta, vamos dizer assim, data 1980. Se não me engano, na parte do histórico de inteligência artificial eu comento sobre isso, tá? Perceba que essa arquitetura é muito modesta, muito parecida com o que a gente tem. Isso está de longe, assim, bem distante, assim, do que a gente tem no estado da arte, tá? Para, de fato, ter uma classificação bem acurada para várias categorias, tá bem distantezinha, mas começou com ela. Uma evolução dela é a AlexNet, tá? Proposta em 2012. Perceba que mudou um pouquinho, ó, os filtros de convolução eles são maiores, começou a adotar um max pooling, tá? Depois um filtro de convolução menor, depois um max pooling ainda 3x3, depois uma sequência de 3 camadas de convolução, aí o max pooling, e aí ó, duas camadas conectadas, totalmente conectadas, ou fully connected, né? Com 4.096 neurônios, e a camada de saída aqui, se eu não me engano, essa base foi utilizada na ImageNet, que possui, se não me engano, está escrito aqui, né? Foi utilizado para ImageNet, que possui 1000 categorias, tá? Enfim, tá, só ilustrando que tudo isso que está sendo feito aqui, a gente consegue de fato instanciar de maneira muito simples, né? Só encadear as camadas, né? Dando um ADD no dense, 2 dense em seguida, com 4.096 neurônios, e na convolução também fazer ADDs ali consecutivos de convolução. A gente consegue chegar nessa arquitetura muito rapidamente, tá? Aqui a imagem, tá? O input dela já foi de 224 por 224, tá? Também imagens coloridas aqui por conta do 3, tá? Então é uma LeNet mais avançada, com mais camadas, o tamanho de input maior, tudo, tá? Depois a gente vai para VGG, tá? Essa já deu vamos dizer assim, um upgradezinho legal, assim, em termos de performance de classificação. Aqui a gente tem a configuração da VGG, tá? Foi proposta em 2014, então não está tão distante assim, tá? Porque ela foi proposta pelo Visual Geometry Group, por isso o nome VGG. Ela possui 13 camadas convolucionais, tá? Então se pegar aqui, ó, aqui a gente tem duas, né? Essas duas vezes 2, então aqui eu tenho 4, tá? E aqui eu tenho 9, tá? Porque eu tenho essas 13 e essa parte aqui se repete 3 vezes, tá? Então eu tenho 13 camadas convolucionais, 3 camadas densas, né? Conta a camada de saída, mas enfim, em termos de camada densa é bastante parecida com a anterior. Também faz uso do max pooling aqui. Eu tenho as convoluções são todas tamanho 3 por 3, tá? Essa rede aqui ela é um pouquinho grandezinha, uma das maiores em termos de consumo, tá? De todas essas variáveis aí que a gente tem que armazenar na memória, aí ocupa aproximadamente 138 megas, tá?
E uma característica que na AlexNet, né, você tinha filtros aqui de convolução de 11 por 11, 5 por 5, 3 por 3, ela foi diminuindo cada vez mais os filtros. Aqui são todos 3 por 3, tá? E aqui já começa a entrar umas partes de arquiteturas que já são um pouco mais complicadinhas da gente fazer, não impossíveis, tá? Mas que já começam a entrar componentes, desvios, aqui eu tenho várias saídas aqui para minha rede, tá vendo? Tem convoluções, aqui tem esses inception, o que é o módulo de inception, é o modo que eu tenho aqui, dado uma entrada, eu vou passando essa entrada por diferentes convoluções, passo por pooling, depois eu vou aplicar outras convoluções em cima dessas convoluções, no final eu vou concatenar todos os resultados, tá? Tem uma parte de stem aqui, que esse stem que está na rede, ó, é um pipeline aqui de convolução, convolução e pooling, tá? Acaba ficando um pouquinho mais difícil, tem hora que usa average pooling, tem hora que usa max pooling, tem hora que usa average pooling, tá? Então, e nessa parte aqui já começou a dar um boom, vamos dizer assim, um pouquinho maior em termos de performance, que diminuiu o consumo de memória. A Inception, se eu não me engano, ela já está na versão V3, tá? Foi proposta em 2014 também, então é contemporânea aí da VGG, ó, e possui muito menos parâmetros, são 5 MB de parâmetros, tá? E os filtros de convolução, né, diferente aqui da VGG, todos 3 por 3, né? A gente vê filtros aqui de 1 por 1, 5 por 5, 3 por 3, 7 por 7, então o tamanho dos filtros é variável. É interessante essa questão de filtro de variável, né, que você tenta pegar, verificar, né, se o padrão ocorre, vamos dizer assim, globalmente, no sentido de uma parte maior, e localmente, assim, no sentido de ter filtros menores, tá? Aí tem a versão V3 da Inception, tá? Que aí já cria diferentes módulos do que ele considerava como Inception, né? Então a gente tem o Inception A, tem o Inception B, tem o Inception C, tá? Tem o stem aqui, mantém o stem, mas colocou mais 2 módulos aqui que ele chama de redução, tá? Perceba que aqui tem uns filtros de convolução que foge um pouco do nosso padrão de matriz, que fica meio vetorial, tá? 7 por 1, 1 por 7, muda um pouquinho o que a gente viu, tá? Essa daqui seria a estrutura geral, mas cada módulozinho desse é destrinchado nesses módulos. Particularmente, gosto bastante do Inception e do Xception, tá? Essa V3 ela possui um pouco mais de parâmetros, já que tem mais módulos, os módulos são um pouquinho maiores, tá? Mas mesmo assim nada comparado com a VGG. Foi proposta em 2015, tá? Temos aqui a ResNet, tá? Também com filtros de convolução variado, tem 7x7, 3x3, 1x1, mas fica em comparação com esse pipeline aqui dos Inceptions, né, com várias saídas, bem tranquilo no sentido de você implementar isso daqui, que só tem uma saída só. Perceba que aqui antes da saída ele está fazendo esse Global Average Pooling, tá? Na hora da implementação eu vou explicar para vocês o que é esse Global Average Pooling e a gente vai acabar utilizando ele, tá? Também proposta em 2015, tem 152 camadas no total. Essa é outra que eu gosto bastante dos resultados dela, tanto do Inception quanto do Xception, tá? É uma outra tipo de camada, também aqui com Global Average Pooling, antes de entrar aqui na camada densa da rede, tá? Tamanho das imagens, isso daqui é variável, a gente pode ter tamanhos diferentes, né? Mas na origem da proposta foi feita com esse tamanho de entrada da matriz, tá? É um pouquinho mais nova, 2016, tá? Já temos versões mais novas da Xception também, ó. Tem o Inception, depois vem Inception V4, tá? Achei que estava na V3, na V4, tá? Perceba que o externo aqui ficou maiorzinho, os modos de Inception também, o pipeline deles ficou maior, tá? 43 MB, mesmo assim não é muito. Proposta pelo Google em 2016, tá? Temos uma combinação de Inception e ResNet, né? A gente pega o pipeline da ResNet e coloca alguns módulos de Inception dentro deles, tá? Também proposta em 2016, 56 MB de parâmetros. E tem a MobileNet, tá? Nas implementações eu vou acabar utilizando ela, que a ideia é de você ter uma rede
neural mais leve, até para eu poder colocar essa rede, por exemplo, num dispositivo móvel, que não tem tanto poder de processamento assim, não tem GPU nem nada, eu consegui, de fato, fazer a classificação. Estou falando treinar todo o modelo, tá? Apesar de ser um modelo mais breve, não necessariamente treinar o modelo no celular, tá? Mas usar depois o modelo treinado, colocar ele no celular e sair fazendo as classificações, tá? Estamos na versão V3, se eu não me engano, recentemente saiu a V4, tá? Eu não procurei ainda para saber quais são as alterações da V4, tá? Mas a ideia é que seja uma rede um pouco mais leve para você poder rodar em dispositivos móveis, tá? Sendo mais leve, tem menos parâmetros, ocupa menos memória, consequentemente a gente consegue treiná-la mais rápido também, tá? Eu deixo para quem quiser estudar a fundo o que faz o módulo de Inception, o que faz o módulo do Steam, como que funciona esse pipeline, por exemplo, do MobileNet. Eu deixo todas as referências para a gente estudar, para quem quiser estudar mais a fundo no final, tá? Mas a ideia é mostrar essas diferenças de arquitetura, não necessariamente só aquele pipeline, convolução, pooling, e etc. que a gente tem, tá? Podemos fazer pipelines com diferentes filtros, diferentes tipos de pooling, enfim, tá? Para a gente, de fato, depois ter uma noção na hora que a gente for usar esses caras. Então, o objetivo, então, é mostrar as diferenças e depois a gente vê como que a gente usa essas arquiteturas. Tá? Antes de chegar na parte do uso, que eu começo aqui na prática, tá? Aqui tem um gráfico bastante interessante que eu retirei dessa reportagem do Medium, tá? Em que ele vai mostrando aqui as diferentes redes. Ó, então, a gente vê a VG16, também tem a VG19, tem algumas versões da ResNet, ó, 50, 101, 152, Inception V1. Tem algumas que eu nem passei aqui, que é essa DenseNet. A princípio eu tenho um certo preconceito com essa DenseNet, mas parece ser muito boa, tá? As duas que eu particularmente mais gosto, a Xception e a Inception, tem um bom custo-benefício de performance e consumo de memória. Ó, a AlexNet, né, aquela primeira que a gente viu, tá aqui embaixo, ó. Então perceba que de fato o número de operações, né, para você treinar o modelo, aqui está o tamanho do consumo, né? Ela consome uma memória razoável, tá? E a performance dela é lá embaixo, tá? E perceba aqui que o Xception consome menos memória, por exemplo, que a própria AlexNet, tá? E tem uma performance aqui em cima. Esses caras também consomem menos memória que a VGG e tem a performance aqui em cima. E a MobileNet, ó, perceba o consumo aqui, tá? De operações necessárias aqui, o custo computacional da MobileNet é bem pouquinho, tá? Mas tem uma curaça considerável fazendo esse custo-benefício aí, tá ok? Bom, então é isso. Agora a gente vai para a prática 2. Qual que é a ideia da prática 2? Aí a gente vai pegar, eu vou utilizar a MobileNet, mas o mesmo procedimento que eu fizer para a MobileNet vai valer caso vocês queiram usar Inception, caso vocês queiram usar Xception, enfim, tá? Então a gente vai pegar uma arquitetura bichona dessa daqui, fudidona e tal, e a gente vai instanciar e vamos rodar no experimento, só que para não ficar muito parecido com o que eu fiz anteriormente, eu vou colocar algumas situações diferentes, tá? Por exemplo, ao invés de eu ler a imagem já do conjunto de imagens lá do Keras, eu vou ler imagens que estão armazenadas no computador, pegar conjunto de treino, pegar conjunto de teste, normalizar, aí eu vou pegar esses caras, vou colocar na rede, vou fazer uma compilação diferente da minha rede, tá? Uma montagem diferente da minha rede, já que a gente vai ter um problema binário agora, gatos e cachorros, aí como é que fica o compile, como é que fica o loss, como é que fica a camada de saída, como é que fica a função de ativação da camada de saída, então seria um cenário diferente. Obviamente que tudo que a gente fez anteriormente eu posso fazer aqui agora, só trocando a rede, tá? Mas eu vou colocar alguns cenários diferentes para a gente ter uma variabilidade maior de experiências e, consequentemente, aumentar o nosso conhecimento a respeito do problema. Ok? Então, até mais.